As 100 maiores descobertas da história. Ciências da Terra. Nossa próxima grande descoberta começa com um quebra-cabeças. No começo do século XIX, cientistas europeus descobriram que certas formações rochosas em áreas baixas tinham uma grande semelhança com as rochas geralmente encontradas em altitudes bem maiores ao norte. Como elas chegaram lá? Uma das explicações defendia que as rochas haviam sido movidas por gigantescos glaciares que se expandiram para fora das montanhas e se retraíram até sua localização atual. Nascia então a teoria da Era do Gelo. Eras do Gelo. O que poderia originar uma Era do Gelo? A questão ainda era um mistério até a Primeira Guerra Mundial. Um cientista iugoslavo chamado Milutin Milankovic desenvolveu uma teoria. Na época, diversos modelos matemáticos haviam sido desenvolvidos para explicar variações sutis, mas significativas, na órbita da Terra ao redor do Sol. Astrônomos calcularam que a distância entre os dois e o formato da órbita da Terra mudavam gradualmente a cada 100 mil anos. E também a cada 40 mil anos, fazendo com que o ângulo do eixo da Terra se inclinasse levemente. Isso afeta onde a energia do Sol atinge a Terra. Usando estas e outras medições, Milankovic calculou com grande precisão matemática como as variações orbitais causaram grandes mudanças climáticas ao longo da história da Terra. As mudanças começaram quando uma alteração súbita na órbita da Terra passou a produzir verões não tão quentes e invernos mais frios. Essa mudança criou um efeito dominó que, ano após ano, século após século, permitiu que as geleiras se expandissem e camadas de gelo crescessem. Quando a órbita da Terra mudou novamente, o gelo recuou. Milankovic havia descoberto um mecanismo que explicava a criação de eras do gelo. Hoje, grande parte da teoria de Milankovic foi confirmada e aceita. Calcula-se que a Terra possa ter passado por 17 eras do gelo nos últimos 7 milhões de anos, em que camadas gigantes de gelo chegaram a cobrir 1/3 do planeta. Enquanto as eras do gelo aconteceram ao longo de centenas de milhares de anos, nossa próxima grande descoberta revelou que em apenas 100 anos, um evento catastrófico em termos geológicos será mais significativo do que uma era do gelo. E está acontecendo agora mesmo. Os registros indicam que ao longo dos últimos 100 anos, a temperatura da superfície do planeta cresceu cerca de 1 grau Fahrenheit. Pode não parecer muito, mas muitos acreditam que isso representa uma tendência de aquecimento significativa em um período relativamente curto de tempo. Os impactos do aquecimento já são substanciais. Este é um grande problema global. É evidente hoje que, para entender o aquecimento global, precisamos entender a interconexão entre a Terra, os oceanos e a atmosfera. A atmosfera transporta gases estufa por todo o planeta. A circulação oceânica transporta o calor do Equador para os polos. Todos eles podem causar grandes impactos no clima. E em terra, as mudanças na vegetação são muito importantes, geram impactos no clima. Essas coisas estão interconectadas e precisamos entendê-las para entender não só o clima, mas seu impacto sobre o mundo. As especulações sobre a origem do aquecimento global se concentram na queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono e outros gases ocorrem naturalmente na atmosfera, e cientistas investigam se um grande aumento do dióxido de carbono industrial seria responsável pela mudança climática. Finalmente, o geoquímico norte-americano David Keeling começou a medir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Em 1958, Keeling colheu amostras de ar a mais de 3 km de altitude no topo do Mauna Loa, no Havaí. Ele escolheu o local pela ausência quase total de poluição do ar. Keeling recolheu as amostras em frascos e mediu os níveis de dióxido de carbono com um analisador de gás infravermelho. Os resultados foram impressionantes. Keeling descobriu que o nível de dióxido de carbono na atmosfera estava crescendo a uma taxa de 3,3 bilhões de toneladas por ano. Foi um momento marcante. De repente, o debate sobre a conexão entre o aquecimento global e os níveis de dióxido de carbono se tornou mais do que uma questão acadêmica. Eram dados mensuráveis. Hoje, o nível de CO2 na atmosfera continua a crescer. Está cerca de 30% mais alto hoje do que o período anterior à Revolução Industrial, pelo cálculo de especialistas.
um aumento que muitos cientistas acreditam ter um impacto significativo no clima do mundo. Um dos exemplos mais visíveis de mudança climática causada pelo aquecimento global está aqui, no glaciar South Cascade, no estado de Washington, onde o gelo está derretendo. Esta é a aparência do glaciar em 1928, 1975, 2003. Segundo pesquisas, o glaciar de South Cascade recuou quase 2 quilômetros no último século. Sua superfície perdeu o equivalente a 22 metros de água. As geleiras estão diminuindo em todo o mundo. Uma importante pesquisa geológica sobre 160 mil glaciares e calotas de gelo revela que o volume de gelo está diminuindo a uma taxa significativa. Apesar de haver um consenso geral entre os cientistas de que o clima da Terra está ficando mais quente, ainda há controvérsias sobre o peso do dióxido de carbono no processo. Enquanto isso, pesquisadores estão estudando o aquecimento global mais do que nunca. Modelos de computador foram desenvolvidos para prever o que poderá acontecer se a atual tendência de aquecimento continuar, desde enchentes frequentes à devastação de ecossistemas ao redor do mundo. Vulcanologistas calculam que a erupção do Monte St. Helens em 1980 liberou cerca de 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Parece muito até ser comparado aos 26 bilhões de toneladas de CO2 que a humanidade joga na atmosfera todos os anos, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Imagine só, seriam necessários 7 vulcões em erupção do tamanho do Monte St. Helens todos os dias para igualar a quantidade de emissões de dióxido de carbono que produzimos a cada ano.